quantos anos ele pode ficar na cadeia. Bom, o Alan Jesus acabou enganando o Luva de Pedreiro. Eu digo enganando entre aspas, porque nós não sabemos até então o quanto foi essa enganação, né? Se o Alan roubou alguma coisa, ou se ele somente se apropriou de alguns contratos, ou então ele simplesmente foi um empresário ruim, né? Pode ser também. Fato é que o Alan Jesus fez merda, porque não era pro Luva de Pedreiro estar nessa situação. Mesmo que o Alan diga que tem aí 2 milhões de reais para cair na conta da empresa, metade é dele, aliás, mais que a metade, né? 55%, e somente 45% é do Luva de Pedreiro. E então menos de 1 milhão de reais para todo esse hype que o Luva viveu, né? Não é um valor compatível. Por isso que eu digo para vocês, ou o Alan roubou o Luva de Pedreiro, ou ele foi um empresário muito ruim. E aí, partindo do pressuposto que o Alan teria se apropriado de alguns contratos, teria escondido algumas coisas por debaixo dos panos, temos o crime de estelionato, que se enquadra no artigo 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa de 500 mil réis a 10 contos de réis. E vocês vejam só como o Código Penal brasileiro é antigo, né? Até a moeda aqui é escrita de uma forma antiga. Bom, e aí nós temos inclusive algumas falhas nessa lei. Porque, é claro, vamos supor que o Alan Jesus tenha enganado o Luva de Pedreiro. Somente 1 a 5 anos de prisão, sendo que se ele for réu primário, ele cumpre apenas 1/3 da pena com um bom comportamento. Aí, então, se ele pegar o mínimo, que é 1 ano, ele iria cumprir, então, 3 meses, por aí, 4 meses. Com isso, a lei já dá a brecha para ele responder em liberdade. Ou seja, ninguém vai preso no Brasil. Mas e aí, Mark? Não tem como ele ser enquadrado em outro crime? Porque ele enganou o Luva de Pedreiro? Na verdade, o que diz o Código Penal brasileiro é que não tem nenhuma pena para corrupção privada, ou seja, uma corrupção dentro de uma empresa. Só tem crimes neste momento para corrupção pública. Tem que envolver algum órgão público, senão não é crime. Hoje, para quem engana um sócio, você está dentro de uma empresa, você roubou um sócio, não tem uma pena prevista em lei para isso. Inclusive, encontramos notícias aqui dizendo o seguinte: corrupção privada poderá se tornar crime no Brasil. Poderá, um dia, ainda não. E essa matéria, inclusive, é de 2018. Há muito tempo, então, que prometem um crime de corrupção privada que até hoje não foi imposto na lei. Neste ponto, fica bem claro que ser bandido no Brasil é rentável, né? Você cometer crimes é legal no Brasil. E por isso que tem tantos empresários aí que enganam famosos, né? Por exemplo, o Luva de Pedreiro é um cara que não tem muito conhecimento, caiu na mão de um empresário, como eu disse pra vocês. Se o empresário não roubou, ele foi muito ruim. E aí, por falta de conhecimento, o Luva de Pedreiro não conseguiu administrar essa situação e nem conseguiu tão cedo ser capaz de desconfiar do empresário. Ele muitas vezes agradecia o Alan Jesus, dizia que estava onde estava por conta do Alan. Enfim, é uma situação muito complicada, mas eu espero que pelo menos, se for descoberto que o Alan roubou